Hoje eu estou um pouco azedo. 8 de julho de 2021, há exatos 7 anos, Belo Horizonte, no Estádio Mineirão, recebia um jogo que ia entrar para a história, Alemanha 7, Brasil 1. Muito bem, a gente começa falando do Internacional, que perdeu para o São Paulo. Começo fazendo essa deixa de uma das maiores humilhações da história do futebol, a maior, com certeza, da história da seleção brasileira, porque a situação do Inter, que eu começo falando, vou tentar ser breve. A situação de Grêmio Internacional, ela é vergonhosa, é acachapante, é de um constrangimento sem tamanho. O Inter, vou começar com o Internacional, ontem que tomou 2-0 para o São Paulo e está há vários jogos sem conseguir vencer em casa. Eu tenho pena do Diego Aguirre, que vai ter que consertar problemas sérios no Inter, que tomou um gol logo no início com o Daniel, que saiu precipitado. Nem vou condenar, porque depois, durante os 90 minutos, ele salvou o Inter em outras oportunidades, mas acho que se precipitou naquele lance. E ainda teve 2 gols do São Paulo que foram anulados. Um São Paulo que vinha, o São Paulo do Hernan Crespo Porto Alegre, precisando pontuar porque estava no Z4, não tinha marcado muitos gols, tinha marcado apenas 5 vezes quando entrou em campo contra o Internacional e conseguiu marcar 2 vezes, lembrando que 2 gols foram anulados. O Internacional é a defesa mais vazada do Campeonato Brasileiro, é uma defesa extremamente vulnerável, tem problemas sérios a serem corrigidos. O técnico Diego Aguirre, eu até acho que ele foi um pouco inteligente, porque tendo alguns desfalques, ele colocou o Bruno Mendes, que fez sua estreia ontem, jogando pela lateral direita, depois ele fez uma inversão, ele gosta de jogar com o zagueiro, jogando pela lateral, pelo lado de campo. A defesa do Internacional foi muito ruim ontem. Johnny e Dourado jogando à frente da defesa, não dá certo. O Maurício saiu lesionado. No último jogo eu até critiquei, corre o risco, coloca o Maurício para jogar mesmo com risco de lesões. Tá aí, se lesionou, agora vai ficar fora de não sei quantos jogos. Isso por quê? Porque a condição física do time do Internacional, ela é falida, ela não existe. Nós vamos falar mais ainda no programa Virando o Jogo sobre isso, ao meio-dia também, depois eu volto, mas o Inter está pagando preço por uma direção pífia, uma direção que, em nome de um projeto, fez uma ruptura de trabalho e colocou um técnico inexperiente, que tinha menos de 100 jogos como profissional, 2 anos de carreira profissional e que agora vai treinar um time que sequer existe. Tá aí, e a torcida do Inter que paga o pato. Pois é, Eric. Bela análise, né? E a gente vai ter mais comentários aí, como você bem mencionou, às 5 horas da tarde no Virando o Jogo. Diz uma coisa, pela 4ª vez, o Luiz Felipe Scolari, o Felipão, né, é o técnico do Grêmio. Como é Isso que aí. está a torcida em relação a isso? A torcida está Aliás, eu queria dar parabéns até para o meu colega, o Alan Dias, nosso colega, que ele foi perfeito no título ontem da matéria que expressou a derrota. Grêmio e Palmeiras, 2-0, eu vou começar falando pelo Felipão, mas é um calvário, a torcida do Grêmio está desesperada. O Felipão vem, e agora é sua 4ª passagem, multicampeão, não é o técnico que me agrada, e reitero isso, eu acho que o estilo de jogo, a metodologia do Felipão, ela é, no meu ponto de vista, às vezes ortodoxa, ele é retranqueiro, e eu acho até que por vezes é catedrático, porém, ele tem culhão, ele tem cacife, ele tem história, ele tem bagagem, e acima de tudo ele tem identificação. Ele é o técnico do Grêmio, só não foi apresentado ainda. Mas ontem o Marcos Herman, vice-futebol do Grêmio, oficializou que o Felipão é o novo técnico, ele volta, a última passagem dele foi em 2015, vem com os seus auxiliares, e o Felipão recebeu carta branca dessa direção, olha, pega a chave do vestiário e arruma a casa. Ontem nós tivemos, Natan, e aí eu já vou falar do jogo, Grêmio e Palmeiras. O Grêmio se escapou de tomar uma derrota vergonhosa na história desse clássico, Palmeiras e Grêmio, lá no estádio Allianz Parque ontem em São Paulo. Com 20 minutos já havia 2-0 para o Palmeiras, com o Breno, goleiro Breno, que agora se apresenta com a seleção olímpica, com a seleção brasileira olímpica, foi o melhor jogador da partida. Tomava 2-0 em 20 minutos e depois o Palmeiras tirou o pé no segundo tempo e o técnico do Palmeiras, muito inteligente, jogou sem o Daverson, fazendo essa correria do Palmeiras. O Grêmio ontem foi constrangedor, foi
pífio, dando as cartas de que o Grêmio sim corre risco de ser rebaixado e talvez até sendo o último. O Grêmio abraçou a lanterna, é um calvário que a torcida do Grêmio está passando e a direção é a principal responsável. O Thiago Nunes, que eu disse que era um bom técnico, também tem culpa nessa história, porque os problemas escancarados e a direção se acovardou, o trabalho da antiga comissão técnica se acovardaram e agora terceirizaram os problemas para o Felipão. O Felipão é a luz no final do túnel para a torcida gremista. Espero que ele tenha, assim como eu disse, culhão, expertise e que seja ele um dos maiores ídolos da história do Grêmio, o responsável por colocar o Grêmio fora desse cenário tão caótico.